Uma dica também, tá? O ponto da minha análise de tarefas seria eu reduzir a quantidade de texto. O primeiro passo que o aluno tem que fazer não é olhar, analisar as opções, na verdade, né? Eu me equivoquei. O primeiro passo é o aluno ler o texto. O primeiro passo, primeiro, ele lê o texto. Segundo passo, analisar as alternativas comparando com o texto. Então, primeiro passo, ele lê o texto. Segundo passo, ele analisa as alternativas comparando com o texto. Terceiro passo, ele verifica a possibilidade de cada alternativa estar correta. Esses são os passos dessa tarefa. Ler o texto, analisar as alternativas comparando com o texto, verificar a possibilidade de cada alternativa estar correta, criando hipóteses de acordo com o texto. Olha só como é que é uma tarefa complexa, né? Criando hipóteses. Eu criei várias hipóteses aqui, né? A minha hipótese para a alternativa A, que o texto tem muita informação. Grande parte dele é informação. Minha hipótese para a alternativa B estar correta é: o texto contém uma crítica positiva. Minha hipótese para a alternativa C estar correta é: o texto contém uma divulgação sem chamada para ação. Ou seja, ele divulga um produto, mas não pede para o consumidor fazer nada. Não pede, vai lá e lê agora. Ou leia que vai melhorar a sua vida. Ou pega o seu livro na biblioteca. Ou vai comprar. Não fala nada disso. Então é uma divulgação, só que sem chamada para ação. E tem a alternativa D, que é: o texto não tem nenhum tipo de alerta, né? Essa é a minha hipótese. Então eu já descarto aqui a alternativa D. E o quarto passo seria escolher a hipótese mais plausível. Esse é o quarto passo. É assim que o aluno vai fazer a atividade. Embora ele não pense sobre o pensamento dele, ele não faça esse trabalho aqui, é isso que ele vai fazer para resolver essa atividade. Parece muito simples, né, criar uma atividade, mas existe todo um esforço cognitivo para o aluno. E nós estamos falando de um aluno com uma dificuldade cognitiva, tá? Então, o que pode ser feito aqui? É justamente isso, né? Nós vamos transcrever o texto para cá. Questão 1. Qual é a questão 1? Questão 1 é: o objetivo do texto é... E agora eu vou escolher opções. Alternativa A, informar. Eu sei que informar é o correto, tá? Mas eu não vou simplesmente copiar. Lembra, eu preciso diminuir. Eu vou entregar o texto para o meu aluno de uma outra forma, tá? Porque ele pode ser entregue num formato, uma característica que a gente chama de minimalismo, né? Entregar uma folha só com o texto, ou colocar o texto no quadro, tá? Ou entregar uma folha só com o texto mesmo, porque fica mais fácil do aluno analisar o texto. E ele vai precisar desse texto em vários momentos, né? Então, esse texto está disposto melhor numa página, usando o minimalismo, né? Mais centralizado na página, com uma leitura mais fácil, uma fonte mais espaçada, parágrafos, ajuda o aluno a ler melhor. Às vezes até com algum tipo de ilustração entre uma palavra e outra, entre uma linha e outra. Isso contribui aí para a leitura, né? Então eu posso pegar o texto, separar da atividade e aplicar uma outra técnica de leitura fácil nesse texto, tá? A questão é, questão 1, o objetivo do texto é... Agora eu vou diminuir o processo de resposta aqui da solução. Eu vou olhar aqui, verificar a possibilidade de cada alternativa estar correta, criando hipóteses de acordo com o texto. Ou seja, se eu colocar uma alternativa que gera uma hipótese que não é plausível, eu ajudo o meu aluno a encontrar a melhor hipótese. Percebe? Então eu vou botar aqui uma outra hipótese que eu acredito que não seja plausível. Por exemplo, corrigir. O objetivo do texto é confundir. Outra, alertar. Gente, a questão ficou muito mais simples agora. Nossa, fica muito mais simples. Informar, corrigir, confundir ou alertar. Vamos para a próxima? Por que essa página é assim, mais vazia? Porque existe um princípio chamado do minimalismo que diz que quanto menos informação desnecessária de uma vez só você coloca na vista da pessoa, mais tranquilidade visual você traz. Então, nessa página aqui, o meu aluno ele tem uma tranquilidade visual para fazer atividade. Já do outro lado, ele tem um excesso de informação. O princípio do minimalismo não foi aplicado. Vamos lá, qual é a questão número 2? Assinale a passagem em que se percebe o registro de opinião. Vamos lá, quais são as alternativas? Educação para o trânsito, livros digitais e impressos. Outra alternativa, um passeio de mãe e filho pelo centro da cidade se transforma. Alternativa C, ilustrado em formato que mescla características de livros e gibis. Alternativa D, uma maneira atraente de refletir sobre a conduta individual e coletiva no trânsito. Olha só, essa atividade aqui, ela já está bem mais simples, né? Por quê? Porque a palavra atraente, ela denuncia uma opinião, não é? A palavra atraente, ela denuncia uma opinião. Então a alternativa certa aqui provavelmente seria a letra D também. Mas o que eu posso fazer
para melhorar, se o meu aluno não consegue fazer sem ajuda, é justamente manipular as alternativas novamente, tá? Colocar alternativas cujo meu aluno vai criar hipóteses que ele vai perceber que não é plausível. Então, eu poderia mudar aqui as alternativas novamente. Isso é uma maneira muito simples de entender. A mecânica que está sendo aplicada aqui nas atividades de múltipla escolha, eu acredito que você já entendeu. Agora, essa daqui de baixo, tá? A questão número 3, olha só. Ilustrado em formato que mescla características de livros e gibis, indique outros termos que poderiam substituir o verbo sublinhado. Olha só que bacana. Aqui eu estou pedindo para o meu aluno fazer o quê? Vou aplicar de novo a análise de tarefas. Tá? Eu apliquei a análise de tarefas de uma questão de múltipla escolha, seria mais ou menos isso aqui, dessa atividade específica, né? O aluno precisa ler o texto, precisa analisar as alternativas comparando com o texto, verificar a possibilidade de cada etapa de cada alternativa está correta, tá ok? Agora, o que seria a análise de tarefas da questão número 3? O aluno precisa encontrar o verbo sublinhado, e dependendo da dificuldade visual do meu aluno, encontrar o verbo sublinhado pode ser uma etapa considerável, tá? Então, encontrar o verbo sublinhado pode ser um desafio para o meu aluno. Então, encontrar o verbo sublinhado é a primeira etapa. Conhecer o seu significado. Ele precisa saber do que significa o verbo sublinhado. Agora vem a etapa que eu considero a mais difícil dessa questão. O aluno precisa olhar para seu próprio vocabulário e encontrar pelo menos 2 sinônimos para o verbo. Olha só, essa é a terceira etapa da questão. Tá? Eu estou novamente aplicando análise de tarefas, tá? Na questão. Apliquei na questão número 1, a questão número 2, o que eu apliquei na questão número 1 aplica-se na questão número 2. A questão número 3, como é uma questão discursiva, o princípio dela vai mudar. Tá? E para cada questão pode ter uma análise de tarefas diferente, você precisa aplicar isso sempre. Por que a gente precisa olhar? O que o aluno tem que fazer? A gente precisa começar a fazer. Qual é o primeiro passo? Qual é o segundo passo? Qual é o terceiro passo? Qual é o quarto passo? Até o final desses passos, o aluno tem que ter conseguido obter a resposta. Só que agora, essa questão ela tem uma coisa interessante. O aluno precisa olhar para dentro dele o que ele já sabe sobre palavras e verbos, né? E buscar o significado dessas palavras e comparar com o significado da palavra sublinhada e ver se são sinônimos. Isso é difícil, isso é desafiador, porque o aluno precisa ter um repertório, tá? Então ele precisa olhar para o próprio vocabulário e encontrar pelo menos 2 sinônimos para o verbo sublinhado. Isso é desafiador. E aqui está o ponto. E o quarto passo é registrar esses 2 termos. Onde está o gargalo aqui da minha atividade? Essa é a tarefa, o passo que eu acredito mais que ser o mais difícil. Então, se eu for adaptar essa atividade aqui, essa questão número 3, eu vou alterar esse momento aqui. Como é que eu posso alterar esse momento aqui? Ao invés de eu pedir para o meu aluno olhar para o repertório dele, eu vou entregar um repertório, dar a dica do repertório para ele. Como? Transformando a questão em múltipla escolha, né? Eu vou transformar a questão em múltipla escolha. Então, se eu já tenho aqui o mesmo template, tá? Eu vou pegar aqui o meu modelo reutilizável e vou reescrever aqui na parte do título, tá? Alternativa A, não vou botar o errado aqui. Adaptam, vírgula, modificam. Olha, quanto mais plausível a hipótese da alternativa, mais difícil fica a minha questão. Lembra da outra questão? Então, eu vou colocar alternativas menos plausíveis dependendo do grau de dificuldade que eu acredito que é adequado para o meu aluno. A alternativa, a hipótese mais plausível de estar certa é evidentemente a letra B. Não. Então, nesse caso, a adaptação, eu acredito que após fazer a análise de tarefas, a gente entende o gargalo da atividade e consegue propor uma adaptação adequada com base no nosso repertório. No caso aqui, eu usei um mesmo item de repertório, que é uma questão, um modelo de atividade de múltipla escolha, que é esse aqui. Poderia fazer a mesma coisa na questão número 4, a mesma coisa na questão número 5. É importante a gente conseguir combinar uma técnica de adaptar atividades. Qual é a técnica que a gente usou aqui? Técnica da análise de tarefas. Olha que bacana. Com a técnica da análise de tarefas, eu consigo entender profundamente os diferentes momentos, os diferentes passos para o meu aluno realizar uma determinada atividade, né? E consigo ver onde é o passo mais difícil, o pior passo, o que precisa realmente de uma adaptação. Com o meu repertório de atividades, de modelos, de materiais para adaptar, que no caso eu só usei um, que é esse de múltipla escolha, eu consigo entregar para o meu aluno o que ele precisa para resolver esse gargalo que a gente encontrou
na análise de tarefas. Então, uma coisa complementa a outra.